Oi, meus queridos e queridas, né, do primeiro ano da primeira série. A gente vai ver agora uma aula sobre conjuntos numéricos, ok? Revisando um pouco do que a gente viu, no que a gente já viu, né, e abordando um conteúdo novo sobre conjuntos, para terminar essa parte de conjuntos numéricos. Espero que vocês estejam todos bem e desejo bons estudos a todos e a todas. Bom, os conjuntos numéricos, nós vimos lá presencialmente, até nos módulos, né, na prova também, em trabalhos, que a gente representa elementos que têm a mesma característica, a mesma propriedade no diagrama de Venn ou entre chaves, né? Aí formam os conjuntos. Nós vimos também quando quando um elemento pertence ao conjunto, quando não pertence, quando eu tenho subconjuntos e um conjunto está contido, ou contém, ou não está contido, ou não contém outro. Nós vimos também as operações com conjuntos, né? União, interseção, diferença, né? Complementar. Agora a gente vai terminar esse conteúdo vendo alguns conjuntos numéricos que existem. O primeiro é o conjunto dos números naturais. É formado por todos os números positivos e o zero. O primeiro conjunto, o conjunto mais básico, né? E é representado pela letra N. Depois vem um conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Aí aqui, além dos positivos e do zero, entram os números negativos. Depois vem aí é representado pela letra Z, né? Depois vem o conjunto dos racionais, que é representado pela letra Q. E aí sentiu-se a necessidade de representar elementos que não formam todo, né? Que formam partes. Daí surgiram as frações, os números decimais, que a gente usa muito dinheiro, né? Decimal, né? R$1,20 é um número decimal. E também as dízimas periódicas, quando você faz uma divisão. E aí essa divisão nunca tem fim, mas fica sempre repetindo o mesmo número no quociente, né? Um período, a dízima periódica. E também as raízes quadradas exatas, por exemplo, raiz quadrada de 4, né? Que é 2, raiz quadrada de 9. Então, todos esses elementos aí fazem parte do conjunto dos racionais. Depois vem o conjunto dos irracionais. Ele é composto por todos os números por exemplo, ele é composto por frações que não dá para dividir. Lembra aquelas divisões nos racionais que formavam período? Aqui não, nunca tem fim, são divisões não exatas, infinitas, mas que não geram período. Lá no quociente não vai se repetir no mesmo número, vai se repetir números aleatórios, né? Então, decimal e infinito são irracionais. As raízes inexatas, né? Raiz de 2, raiz de 5, né? Então, esses elementos aqui fazem parte, né, do conjunto dos racionais. E aí nós temos o conjunto dos reais, que é o conjunto que engloba todos os outros, né? Todos os números que a gente conhece, que existem, faz parte do conjunto dos reais. Ele é o conjunto principal. Lá na terceira série, vocês vão ver outro conjunto, mas por enquanto, vocês ficam sabendo que é o conjunto maior, né? O maior, o último conjunto que existe é dos reais, certo? Aqui uma representaçãozinha no diagrama, ó. Aqui eu tenho o primeiro conjunto dos naturais, ó. Depois os inteiros, depois os racionais. Aí os irracionais, eles ficam fora um pouquinho, né? Ó, aqui as raízes inexatas. E aqui, ó, os decimais infinitos, ó, que não formam dízima. E depois, ó, os reais, ó, que englobam todos os números que existem, né? Englobam os naturais, os inteiros, racionais, irracionais, tudo que existe, ok? Agora, gente, a gente vai ver um conteúdo novo que se chama intervalos. É você saber qual é o intervalo entre um número e outro. Então, a gente vai ver aqui, ó, que existem intervalos fechados, e aí para representar, eu represento com colchetes assim, ó. Aqui eu tenho um intervalo fechado no A e fechado no B, ó. O colchete está fechando os números. Ou represento pela propriedade, ó. X pertence aos reais, tá o quê? A menor ou igual a X, menor ou igual a B. E aí, gente, quando o intervalo é fechado,
tem que ter esse menor igual, tem que ter essa igualdadezinha aqui embaixo, ó. E aí, como é que eu represento na reta numérica? Com a bolinha fechada, uma bolinha toda pintada. Então, aqui eu tenho intervalo em A e aqui eu tenho intervalo em B. Ou seja, aqui vão entrar todos os elementos entre A e B, incluindo o A e o B. Quando o intervalo é aberto, o colchete está de costas, ó, para o número. No caso aqui, a letra, ó, tá vendo? Ó, tá de costas. E aí, na propriedade, o sinalzinho de menor não tem a igualdade, ó. Tá vendo? Ó? Então, A menor que X, menor que B. Não tem a igualdade. E na reta é representado com a bolinha não pintada. Ó, uma bolinha aberta. Então, aqui estão todos os elementos entre A e B, com exceção do A e do B. Aqui não entra o A e o B. Quando o intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita? Quando é fechado, ó, o colchete está fechando, está de frente para a letra, para o número. E quando é aberto, ele está de costas, ó. E aí, quando é fechado, ó, tem a igualdade. Quando é aberto, não tem. Na reta, bolinha pintada, intervalo fechado. Bolinha não pintada, intervalo aberto. Então, aqui vão estar os elementos entre A e B, incluindo A e excluindo o B. O B não entra nesse conjunto. E quando o intervalo é aberto à esquerda e fechado à direita? Aqui, ó, aberto, ó o colchete aqui de costas. E fechado, ó, ele está de frente para a letra, para o número. Aberto, ó, não tem a igualdade, fechado tem. Aberto, a bolinha não está pintada, fechada, a bolinha está pintada. Então, aqui eu tenho os elementos entre A e B, não, o A não entra, mas o B entra no conjunto, certo? Aí existem também os intervalos ilimitados. Quando lá eu disse que eu tinha um intervalo que começa num número e termina em outro. Aqui não. Eles são intervalos que só começam e não tem fim. Então, aqui, por exemplo, ó, intervalo ilimitado à esquerda e fechado à direita. Gente, se você lembrar da reta numérica, você vai ver que à esquerda existem os números negativos. Então, por isso, quando é limitado à esquerda, eu coloco esse sinalzinho de menos, porque a esquerda é negativo. E aqui esse 8 deitado quer dizer infinito. Eu tenho um símbolo do menos infinito. E aí, toda vez que o intervalo foi limitado, é aberto, porque eu não consigo dizer quem é o último elemento, né? Então, intervalo aberto. Sempre foi ilimitado, ele é aberto. Fechado à direita, ó, tá fechando aqui o número, ó. E aqui, ó, como ele é fechado, ó, tem a igualdade. Então, aqui eu quero todos os números menores ou iguais a A, incluindo A. Então, aqui, ó, é como se tivesse, x menor ou igual a 3. Então, eu ia querer todos os números, incluindo 3, menores que ele. Então, seria reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Por isso que aqui, ó, não tem fim. Eu não consigo dizer quem é o primeiro elemento, né? Há intervalo ilimitado à esquerda e aberto à direita. Pronto. A esquerda continua negativa, que é o menos infinito, só que aqui vai mudar, ó, que o símbolo aqui, ó, tá aberto, ó, o colchete tá ao contrário, e aqui não tem igualdade, ó, e a bolinha é aberta. Então, aqui eu tenho todos os elementos menores que A, só que o A não entra nesse conjunto, nesse intervalo. Intervalo fechado à esquerda e limitado à direita. Agora, como é limitado à direita, são os valores que ficam à direita, né? Para frente. Então, aqui o mais infinito fica depois, o mais, porque aqui são os números positivos, e ele fica depois do valorzinho aqui, ó. Intervalo fechado em A, aqui o colchete fechando, e aqui é aberto. Gente, aqui é um erro, viu? Aqui é aberto. Viu? É aberto e mais infinito. Todo intervalo é aberto. Ou x pertencente aos reais, porque x é maior ou igual a A. Aqui eu quero todos os valores maiores que o A, incluindo o A. Não sei dizer qual é o último, ó, por isso que é infinito. Ó. E quando o intervalo é aberto à esquerda e limitado à direita? De novo, como é limitado à direita, tá aqui, ó, mais infinito. E antes tem o A. Como é aberto, o colchete está ao contrário. Aqui, ó, aqui eu acertei, ó. Todo intervalo ilimitado, esse colchetezinho aqui é aberto, é o contrário. Então, aqui, vocês têm que lembrar que aqui também é aberto, ó. E aqui não tem a igualdade, e a bolinha não é pintada. Então, aqui eu tenho todos os elementos maiores que A, só que o A não entra no intervalo.
Aí vamos ver aqui, ó, operações com intervalos. Aqui tem os conjuntos A, B, C, D. Então, primeiro nós vamos determinar a união B. Então, vou determinar só o intervalo de A e o de B. O A é intervalo fechado em menos 3 e fechado em 5. Aqui, ó, bolinha fechada em menos 3, bolinha fechada em 5. Aqui eu tenho os elementos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Já o B, intervalo aberto em 2 e aberto em 9. Aqui, ó, bolinha aberta no 2, bolinha aberta no 9. Então, aqui eu tenho os elementos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lembra, o 2 e o 9 não entra. A unido B. A união B, eu vou pegar os elementos que estão na extremidade. Ó. Quem está na extremidade? O menos 3 e o 9. Então, que é a união aqui, ó. Se aqui o intervalo é fechado, aqui continua fechado. Se aqui no 9 é aberto, aqui continua aberto. Então, aqui a união dos elementos A e B serão os elementos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O 9 não entra. Então, a unido B, eu tenho um intervalo fechado em menos 3 e aberto em 9. Ou x pertence aos reais, tá o quê? Menos 3 menor ou igual, porque é fechado, a x menor sem o igual, porque é aberto a 9, ok? Agora, a interseção B. De novo, tá aqui, ó, intervalo fechado em menos 3, fechado em 5, intervalo aberto em 2 e aberto em 9. Agora, gente, a interseção, vou pegar os dois que estão no meio, ó, que é o 2 e o 5. E se aqui o intervalo é aberto, continua aberto, se aqui é fechado, continua fechado. Ou seja, a interseção são os elementos em comum. Os elementos em comum aqui são o 3, o 2 não entra, o 4 e o 5. O 5 entra no intervalo, porque a bolinha está fechada, né? Então, o 3, 4 e 5. Então, intervalo aberto em 2, fechado em 5, ou x pertence aos reais, porque 2 menor que x sem a igualdade, e x menor ou igual a 5, com a igualdade, porque é fechado, certo? Agora, B menos C. Então, o B já está representado aqui, né? Intervalo aberto em 2 e aberto em 9. E vamos representar o C. Aberto em menos infinito e aberto em 7. Ou seja, aqui eu tenho os números menores que 7. Por isso está pintadinho aqui, ó, para a esquerda. E aqui a bolinha não está pintada porque o intervalo é aberto, né? Então, aqui eu tenho os elementos, assim, reticências. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para no 6, né? Pronto, o B menos C. Gente, o B menos C quer dizer que eu quero todo mundo que pertence ao B e que não pertence ao C. Dessa parte aqui para trás eu não quero, eu só quero dessa parte aqui para frente. Tá vendo, ó? Aí a setinha, ó. O B menos C, ó, vai começar aqui no 7 e terminar aqui no 9. E aí, o que acontece aqui, ó? O 7, ele não pertence ao C. Então, ele pertence ao B, só pertence ao B. Lembra que eu só quero os elementos que pertencem só ao B? Então, se o 7 não está no C, eu posso colocar ele aqui no B, né? Ó, porque o B eu tenho os elementos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Já no C eu tenho os elementos 6, 5, 4. Ó. O 7 não faz parte do C, então pode fazer parte do B. Então, aqui mudou, aqui era aberto, aqui fica fechado. Aqui não, se aqui é aberto, aqui continua aberto. Então, aqui eu tenho os elementos 7 e 8, né? Que pertencem só a B e não pertence a C. Então, intervalo fechado em 7, aberto em 9, ou x pertence aos reais, é o quê? 7 menor ou igual a x, porque é fechado, menor que 9, sem a igualdade, porque é aberto. Ok? Agora, eu tenho aqui B menos C. Então, o C já está representado, a gente já viu como é, né? Menos infinito até o 7 é aberto, né? O D, ó, eu quero os elementos maiores que 4. Então, intervalo fechado em 4, aqui bolinha fechada, e é pintadinho aqui para a direita, mais infinito. Ou seja, aqui então, são os números 4, 5, 6, 7, 8 reticências. E aqui tem os números, ó, sem o 7, né? O 7 não é. 6, 5, 4, 3, 2 reticências. Aqui eu quero só os elementos de D. Então, eu só quero aqui do 7 para frente.
E observe mais uma vez que o 7 não entra no C. Se ele não entra no C, ele entra só no D, né? Então, aqui a bolinha era aberta, mas aqui fica fechada até o infinito. Então, os elementos pertencem só a D e não a C, intervalo fechado em 7, aberto em mais infinito, ou x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 7. Então, aqui entre 7, 8, 9 reticências. Ok? Aí, gente, aqui tá a atividade que eu pedi, né, para vocês realizarem, que vale 1 ponto na média. Vocês escreverem um texto, comentário sobre conteúdos matemáticos que vocês aprenderam no Ensino Fundamental 2. Ou você pode falar também dos conteúdos que você teve dificuldade e ainda tem dificuldade em compreender, os conteúdos matemáticos. E também gostaria que você relatasse um pouco o que você conseguiu entender sobre esse conteúdo aqui explicado nesses slides. Conjuntos e intervalos, o que você não conseguiu entender, qual foi a dificuldade. Para isso, gente, é bom que vocês revejam esses slides, revejam esse vídeo para poder realizar essa atividade. Eu gostaria que você digitasse o texto como um comentário particular lá no Google Sala de Aula e pudesse escrever entre 5 a 10 linhas. Eu pedi que digitasse porque se você tirar foto, escrever no caderno tirar foto, pode ser que eu não consiga ler. Então, eu prefiro que seja digitado, que aí eu consigo ler melhor. Lembrando que essa atividade simples vale 1 ponto na média. Certinho, gente? Bom, então desejo a todos bons estudos, né? Realmente vocês estudem, não estamos em férias, viu, ainda. É preciso realmente estudar, viu? Então, beijos a todos, fiquem com Deus, desejo muita felicidade, paz, saúde, que vocês estejam bem fisicamente e mentalmente, viu, gente? Beijão para todos.